Fala galera, eu sou o Breno. Eu sou o Rafael. E a gente está aqui com mais um podcast Lançando Resenha. Nesse podcast a gente vai sair um pouquinho do âmbito do UFC, apesar de ser a maior plataforma, né, o maior evento do mundo. A gente vai começar falando um pouquinho do Bellator 138 que aconteceu nessa sexta-feira, né? Bellator que teve a luta do Patrício Pitbull contra o Daniel Weichel pelo título dos penas. E também uma luta, né, icônica aí pra gente falar um pouquinho, né? Que Ken Shamrock contra o Kimbo Slice. Foi de fazer inveja pra WWE, né? Foi meio estranho, assim. Meio estranho. E também a gente vai falar um pouquinho do UFC Berlim, né? Da Joanna Jedrzejczyk versus a Jessica Payne. E um pouquinho também do próximo UFC, falando da luta do Machida contra o Romero. Então vem com a gente. Começando pelo Bellator 138. A gente teve o Patrício Pitbull defendendo o título dos penas. Na verdade, essa luta foi uma luta bem complicada, bem que quase acontece uma tragédia, né? Bom, o adversário dele estava encurralando ele, estava conectando ele. Lá pro final do primeiro assalto, acertou uma diretaça nele. Foi complicado, balançou completamente, ele nem sabia onde ele estava mais ali. Encurralou ali, desceu o cotovelo, joelhada, parecia que ia acabar, né? Quem viu, né, acho que o público presente até achou que havia acabado a luta quando o John McCarthy literalmente salvou, né, o Pitbull, mas aí foi salvo pelo gongo Pitbull e aí começou a mudar a história, né? Ele terminou o primeiro round bem atordoado, ele realmente não sabia onde ele estava. Ele foi pro corner dele, ele tava com aquela cara de não sei onde eu tô, o que eu tô fazendo, como é que eu vou. E aí quando ele voltou pro segundo round, ele voltou completamente com o foco de vou sobreviver. Ele tava querendo tentar passar por aquele round, o Daniel Weichel, ele foi pra cima realmente, ele sentiu que tinha ali uma chance de acabar com a luta a qualquer momento, e talvez essa ansiedade, essa vontade, né, o sangue que ele sentiu ali na hora, baixou um pouquinho a guarda e entrou um cruzadão de esquerda. Ali, acho que dá até pra comparar com Shake Congo versus Pat Barry, né? Foi ali uma reviravolta muito interessante, né? E assim, foi um lutaço. Realmente o Pitbull ele mostrou que ele tem um coração muito forte, que se você vacilar, fera, você vai dormir na mão dele. Porque a esquerda entrou e já botou foi a sem esquerda, som, foi sem imagem. Nocaute na hora. Ele ainda deu uma acompanhada com outros socos, mas o Big John ele já entrou ali na frente. E foi aquilo, né? Então ele conseguiu defender muito bem. Depois que ele tomou o título, ele realmente fez ali umas lutas e mostrou que é o campeão do Bellator. Sim, é um cara... É engraçado muito assim, quando eu penso essa coisa do Bellator, esses campeões, né? Acho que o Bellator tem campeões melhores, né? Dos pesos mais leves, né? Bom, passando dessa luta, a gente teve uma luta que foi assim bem controversa, né? Que foi o Kimbo Slice contra o Ken Shamrock. Então, o Kimbo Slice, para quem não sabe, foi uma sensação do YouTube, né? Ele participou até do TUF, mas era uma daquelas épocas que o UFC ele tava buscando, né, por algumas coisas diferentes, pra todo etc. lado, E o Kimbo Slice era aquele lutador de rua, era um YouTuber, né? Como os caras chamam. Ele ia trazer aquele público de internet, né? Então realmente mas não foi bem no UFC. Não. Ele foi cortado rapidinho, depois ele tentou algumas lutas no box. Na verdade, se você olha pro Kimbo Slice, parece que ele é um carinha que você fez no GTA, né? Tipo, cheio de bling-bling, a barba gigantesca, careca. Ele ainda meteu um Brian Berceau, né, com a seta apontando pra ele, enfim. Tá zoado, mas quem viu no YouTube, tem até hoje os vídeos dele, ele fazia aquelas lutas de quintal, galera postando, jogando, só faltava os pitbulls segurando ali pra... Os Lowrider pulando, era coisa assim meio bizonha, mas ele foi uma sensação de internet. E o Ken Shamrock, pra quem não sabe, tá até no Hall da Fama do UFC. É um lutador icônico, sim. Ele teve grandes lutas, ele finalizou grandes lutadores. Ele era conhecido pela técnica de finalização dele. No UFC 2 ele foi finalizado pelo Royce Gracie. Depois ele teve um empate, né, até o Royce abandonou o torneio depois exatamente. disso. Na verdade eles tiveram uma luta lá, não deu mais pro Royce.
E pra quem assim, acha que, mano, o Ken é piada, ele chegou a finalizar, se não me engano, 2 vezes o Bas Rutten, né? Que foi um dos melhores lutadores também. Lutador, o famoso chute no fígado. Exatamente, o liver shot, né? Então, E sim, e só para fazer aqui uma comparação, tem gente que está criticando um pouco o Bellator pela essa abordagem bizarra de colocar um main event de 2 lutadores que não... combinados dá mais ou menos 92 anos de idade essa luta. 92. Ken Shamrock tem 51, Kimbo Exato, 41. Foi um duelo meio geriátrico, né? Faltou umas fraldas no fim. Mas no UFC 48, se não me engano, o UFC ele casou na época o próprio Ken Shamrock contra o Kimo Leopoldo. Não, lembro, que foi também um dos primeiros lutadores. Então, era uma época que o Pride estava dominando, o UFC estava sem saída, antes de começar o reality show, tudo. Resolveram o quê? Apostar no retorno, né, dos mais experientes. Casou essa revanche do Ken Shamrock. Ken Shamrock já havia ganho do Kimo Leopoldo. E aí ele ganhou, se não me engano, com uma joelhada potente ali. Naquela época lá, acho que já o Ken Shamrock já tinha seus 42 anos, já estava... Já fazia um bom tempo. Já era um atleta veterano na época, né? E o Kimo também. E então, assim, se é certo ou errado, deu retorno, porque foi uma das lutas mais comentadas no final de semana, ela teve muito mais repercussão, até pelo desenrolar da luta em si. Então, na verdade, a luta começou com 1 minuto mais ou menos de clinch, né? Os dois clinchados por 1 minuto. Depois o Ken Shamrock ele faz uma entrada que foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida, que parece que ele tropeçou numa pedra, foi catando o cavaco, abraçou a perna do e vergonhoso Kimbo, foi o Kimbo. E o Kimbo caiu. Aceitar aquilo. Aquele single leg foi a coisa mais bizonha que eu já vi nos últimos tempos. Parecia que tava com o jiu-jitsu afiado até que veio uma gravata de bar ali. Foi a coisa, assim, você vê um dos caras que era conhecido como uma das técnicas mais refinadas em submission, em finalização, daquele tipo de tentativa de mata-leão, chega a ser vergonhoso. Lembrou realmente seguranças do metrô ali, do Anhangabaú ali, pegando a galera na virada. Foi horroroso. Foi desse nível. Foi horroroso. E aí ele deu um vacilo, né? Não sei se foi vacilo, o que aconteceu. O Kimbo ele conseguiu se defender, tirou a mão, conseguiu inverter a posição. E aí ele levantou... Foi levantando o chão, foi levando golpes. Também levantou muito mal, devia ter feito guarda, devia ter feito alguma coisa. E aí entrou um cruzado. Foram 2, 3 socos também que eu vou te falar. O Ken Shamrock, eu não sei o que aconteceu com a pele dele, se ele fez se ele esticou, porque você deu um peteleco na cara dele, ele vai abrir o supercílio, né? Porque é incrível, tipo, ele deu 2 socos, abriu uma cratera na cara do Ken Shamrock e acabou. E o Joe Rogan até comentou, achou que a luta foi arranjada. Mas eu acho e que olha, não. eu vou te falar, eu espero que tenha sido. De verdade, porque se não foi arranjado e aquilo realmente foi uma demonstração de MMA, foi tenso, assim, ver um cara que foi reconhecido como um dos melhores lutadores da época, que tá no hall da fama do UFC, fazer aquela entrada de perna, o Kimbo tomar a entrada e ainda quase ser estrangulado por uma finalização bizonha. Alguns dizem que ele bateu, por alguns takes lá diferentes eles falam que bateu, o John McCarthy não viu, mas depois também entrou 3 socos, então assim, se ele já tivesse conseguido ou não tivesse tomado, talvez a luta tivesse acabado bem antes. Mas foi muito bizarro. Mas foi assim, o Scott Hooker conseguiu o que ele queria, né? Conseguiu a atenção e Shamrock não luta mais. Pelo amor de Deus, eu vou falar que ele nem é meu Shamrock preferido, eu ainda sou mais o Frank Shamrock, ele foi o verdadeiro animal. E a gente passa agora pro UFC Berlim. O UFC Berlim, na verdade, teve algumas lutas. A gente teve 2 brasileiros que realmente não desempenharam muito bem, né? Então a gente teve o Junior Alpha e a gente teve também o Patrick Nugget. Né? Então os 2 foram finalizados no primeiro round por nocaute técnico. Assim, o que eu consegui pegar muito de semelhante dos 2 foi uma afobação, principalmente do Junior Alpha. Ele foi muito afobado, muito aberto, tentava dar uns socos assim sem medir muito bem a distância e numa dessas ele acabou levando. Então assim, e aí teve o Patrick Nugget também que tentou dar uns chutes rodados, uns cartwheels, assim, umas coisas assim que não tinham o menor sentido. Não faz sentido. Tava também sem distância.
não estava controlando bem, até o momento que ele foi entrar numa entrada de queda, errou e tomou um chute, e aí também já balançou e o cara acabou finalizando com soco. Então assim, eu acho que às vezes o feijão com arroz... Feijão com arroz... Cara, né? É que Troca, combina... Vamos pegar alguém como exemplo, o José Aldo. O José Aldo, ele é básico, ele é guarda alta, bem próximo do combinação. Combinação. É que a gente fala que o José Aldo é básico, até meio complicado, porque assim, é muito técnica complexo, que ele aplica. Então assim, o José Aldo, ele por essência é de jiu-jitsu, mas ele troca muito bem, então ele combina muito bem. Mas também ele foi treinado pelo Pedro Rizzo, né? Ele fazia sparring com o Pedro Rizzo, alguém consegue imaginar o José Aldo? Então você olha como ele entra com jab direto, como ele termina com quase todas as combinações dele com chute, quando o cara vem pra cima pra alguma coisa ele põe pra baixo. Então assim, ele mixa muito bem. Só que o que eu acho que os brasileiros eles estão pecando muito é justamente nessa falta, entendeu? Eles não estão... Às vezes você vê um cara, prensa, tenta pôr pra baixo, tenta só pôr pra baixo. Aí o outro tenta trocar, mas trocar uma trocação com pouca medida de fantasiosa também, né? Então assim, foi bem complicado ver essa luta dos brasileiros. Eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor, principalmente no Get. Então é esperar um pouquinho, eles voltarem, terem um pouquinho mais de calma. Eu vou bater na tecla de novo, assim como a seleção brasileira, o futebol brasileiro precisa de uma renovação, acho que o MMA brasileiro, em termos de mentalidade, de treino conceito, né? E de estratégia. Eu acho que tá na hora de aplicar um pouco, aí se espelhar em caras como o Chris Weidman, a gente odeia admitir, mas não, ele tá o cara é pura estratégia, é puro, né, o próprio John Jones. Então, treinadores como o Greg Jackson, apesar de muita gente odiar o cara, mas precisa começar a pensar na luta. E indo para a luta principal, que faltou de técnica, que faltou de estratégia, que faltou de execução bem feita, a Joanna Jedrzejczyk teve a quarta luta dela pelo UFC, ela teve 2 decisões contra 2 brasileiras e a segunda vitória por aniquilação. Foi uma destruição, assim, quando ela tomou o título da Carla Esparza, ela destruiu, assim, foi uma coisa bem vergonhosa. A Esparza, ela tentou entrar, se eu não me engano, ela tentou 17 quedas, conseguiu uma, e teve de 55 golpes que a Joanna ela trocou, a Carla conseguiu encaixar 6. Então assim, foi assim, uma coisa, ela parecia uma amadora perto da Joanna. A gente ainda não sabe se a categoria é muito ruim, né? Tá muito abaixo, ou o nível dela que tá muito acima. Ela tá com um nível muito bom, mas, por exemplo, quando ela lutou contra a Claudinha Gadelha, teve uma luta muito mais parelha. Então ela venceu por decisão dividida, e tem quem diga que a Claudinha Gadelha ganhou, apesar dela ter tomado um knockdown no primeiro. Então assim, a forma como ela se defende de queda, assim, é absurdo como ela se defende bem. Todas as vezes que alguém consegue pôr ela pra baixo, ela recupera, ela volta muito bem. E a trocação dela, eu vou dizer, ela é a melhor trocadora das lutadoras femininas, e eu digo isso mesmo com a Cyborg, porque eu acho que a Cyborg ela troca muito bem, mas ela tem muita potência. Muita potência. Ela essa é técnica, ela tem potência, mas a técnica dela é incrível, cara. E você vê na hora que ela começa a encurralar, ela deu uma cotovelada na Penny que abriu, ela deixou a menina parecer que o Mayweather tinha passado ali em Berlim, entendeu? Tinha arrebentado a garota de verdade, foi complicado, e ela passou o carro mais uma vez. E eu acho que assim, a única que vai tentar botar alguma banca junto com ela de novo, porque teve uma luta muito complicada, vai ser a Cláudia Gadelha. A Claudinha tem um jiu-jitsu muito bom, Sim. né? Assim, eu já vi ela treinando, pessoa muito legal, aliás, e se dedica, tá sempre melhorando, treinando. E ela também treina com o Renan Barão, treina com o pessoal da então, Nova União. Ela é uma pessoa aí que tá evoluindo aí, pode chegar junto, né? Logo, quem sabe a gente não tem a brasileira campeã feminina. Mas eu vou te falar, essa garota, ela me surpreendeu. Só que assim, a Claudinha Gadelha, ela desde a luta contra a Joanna, ela não lutou. E a Joanna já fez 2 lutas, né? Uma então, tomou o título. Tem que ver como exatamente. E a evolução dela, assim, foi absurda da primeira luta pra essa questão agora. De ritmo de luta. Então assim, a Claudinha ela vai ter que ir com um plano bem diferente em relação ao que ela fez a última vez, que ela tentou puxar muito pro grappling, e a Joanna ela tá defendendo muito bem. Então assim, vai ter que ser uma coisa bem diferente, ela vai ter que trocar alguma coisa com a Joanna, mas também tomar muito cuidado, porque ela não vai poder trocar muita coisa, porque ela já sentiu como é difícil trocar com ela, mas ela vai ter que chamar um pouco a Joanna para poder pôr ela para baixo, porque se imprensar na grade, a chance dela conseguir derrubar é muito pequena. Então vamos ver o que vai ser aí pro futuro aí, né?
Então, passando agora para o próximo UFC. Esse UFC era para ser no Brasil, que era a final do TUF, aí depois eles tiraram, colocaram Machida contra o Romero, depois eles tiraram do Brasil, foi para Flórida e tiraram as finais do TUF. Enfim, tá o card ficou bem fraco. Ficou bem fraco. Mas tem o Machida. Machida. Só o atrativo do Machida. E o Romero é um cara duríssimo, né? Então a gente não tem muito o que falar desse evento, mas cabe aí uma previsão aí, né? Da luta. Previsão, né? Assim, essa luta vai ser uma luta muito complicada pro Machida, porque assim, o Machida ele saiu dos meio pesados, apesar de ele ter sido campeão e ter tido uma trajetória muito forte lá, ele desceu a categoria e eu ainda acho que ele tá meio pequeno quando você olha pros caras. Então, parece estranho, parece que ele podia ser até meio médio, é uma coisa meio estranha, não dá uma... Mas o Machida, apesar assim, da desvantagem física, de potência, tudo, ele é um lutador inconstante. Então, eu não sei se... O Machida ele tem vitórias assim... pode ser também a questão dos estilos, se você olha pros né? caras que ele só perdeu pra cara top, né? E assim, ele perdeu nessa categoria pro Chris Weidman e pro Rockhold, que tá lutando agora contra o Weidman. O Rockhold, talvez pelo golpe que ele levou, aliás, tem até uma cotovelada na nuca. Tem gente que fala que realmente foi, tem gente que fala que foi meio de lado, enfim. E ali como pegou, a luta acabou ali, né? Foi ele. O Machida ele tem umas derrotas assim um tanto instantâneas, né? Ele tava bem contra o Shogun, levou um cruzado lá, acabou a luta. Tava bem contra o Rockhold, entrou um cruzado. Contra o John Jones estava bem. Então, ele na verdade, quando o John Jones colocou o wrestling, ele deu a cotovelada e aquilo também já abalou. Abalou, então foi ali. Realmente assim, o Machida ele tem esse incógnito aí, você não sabe se ele vai conseguir. E quando ele se impõe até o fim. Sim. Né? Às vezes até... É que assim, o Machida ele tem aquela coisa que o jogo dele é muito de contragolpe, né? Então ele tem as características de se defender muito bem, né? E aí acho que às vezes falta um pouco de agressividade para ele, porque ele é muito Sim, apurado, até contra o Weidman, se ele tivesse sido pouco mais agressivo, acho que ele teria ganho a cinturão. Mas ele tem tudo para fazer essa corrida de novo. E o Romero grande, é forte. É complicado, é atleta olímpico também, então é um wrestler muito forte, muito gabaritado, que já fez aí grandes lutas que teve, que tá realmente ganhando, tem algumas contusões, né, ao longo do caminho. Também é um atleta bem experiente, né, então já está há muito tempo no cenário, não em termos de MMA, mas em termos de wrestling em si, de competição. Olha, cara, eu não sei. Se o Machida não tiver, eu acho que se ele não tiver uma atitude mais agressiva, eu vejo o Romero controlando muito mais essa luta, fazendo um jogo muito mais forte, talvez até colocando ele para baixo, né? Porque o wrestling dele é de muita qualidade. Então, assim, tudo vai depender muito forte da forma como o Machida vai se pôr em relação a essa luta. Porque se ele ficar caminhando muito para trás também... Sim, ele pode... Então, vamos lá, jogo rápido. A minha previsão, eu vou contra a nação, acho que o Romero vai levar essa luta. Bom, parece que eu sou muito patriota, mas eu vou de Machida. Eu acho que a gente vai ver um Machida econômico e mais ágil nessa luta, explorando chutes, contragolpes. Acho que vai vencer por decisão. Não vejo aí ele puxando o nocaute no Romero, não. Também não vejo isso, né? Mas eu acho que aí vai para os 5 rounds aí, o Romero não vai achar o Machida. Legal, pessoal. Se vocês quiserem nos encontrar, vocês podem achar a gente tanto a gente está no SoundCloud, quanto no YouTube, quanto no podcast para quem tem iPhone, quanto também no Facebook. Só buscar Lançando Resenha em qualquer um deles. Agradecer mais uma vez o apoio e é isso. Valeu, um abraço. Remember to be